Boa noite, né, gente? Bem? Boa noite. Vamos animar, parece que todo mundo cansado aí. O que é isso aí? Boa noite, vamos animar, né? Há algum tempo que a gente não vem aqui, né? Com muita alegria que a gente volta aqui em Piaçu, né? Trazendo nosso amigo Lúcio, né? O Lúcio, ele é professor do curso de Engenharia de Produção na UFO. Vocês vão ver que o sotaque dele é um pouquinho diferente. Ele não é brasileiro, ele é peruano. Não é isso mesmo, né? Ele é peruano, ele é presidente também do Centro Fé, Esperança e Caridade. Né? Ele é coordenador da área de família, tanto da AMO de Pirutaba, como do Conselho Regional Espírita, e também da União Espírita Mineira também. Ele também é um dos coordenadores da área de família. Se vocês quiserem fazer um trabalho de família aqui, está a pessoa aqui indicada para ajudar, para auxiliar nesse trabalho. Né? Então o Lúcio é um grande trabalhador nosso, ele está aí com a gente, né? Aceitou o convite com muito carinho, está aqui com vocês, né? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, tenho certeza que é uma palestra muito produtiva, né? Vai ser muito bom, né? E a gente sente energia boa, né? Com o pessoal daqui, sempre é muito bem recebido, né? Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Não desanima nunca. Eu falo isso, a gente pode ser poucas pessoas, pode ser, a gente não pode desanimar. E eu falo que toda atividade espírita é uma luz que nasce na cidade. Toda semana espírita, ou mês espírita que seja, é um momento de confraternização, é um momento de festa também. Não só de aprendizado. Porque onde as pessoas se encontram, conversam. Então, é muito importante. Levar nossos corações, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Boa noite a todos. Então é com muita alegria que eu estou aqui com vocês. Agradeço muito o presidente da casa, também nosso irmão Luciano, e todos vocês por me oportunizar essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o Espiritismo, sobre os planos espirituais. Primeira vez que estou na cidade, então estou muito feliz realmente. A gente, sempre que vai numa cidade nova, sente a energia, né? E também leva a nossa energia, deixa a nossa energia onde a gente passa. Então, muito obrigado mesmo. Bom, o assunto, o Espiritismo fortalecendo laços de fraternidade. A gente visualiza a fraternidade como, vamos pensar assim, um estágio bom, um estágio já evoluído, estabelecido. Antes desse estágio, vamos conhecer por onde nós já passamos ou estamos passando, tá bom? Que é a nossa base, né? Nosso aprendizado. Então eu vou trazer um pouquinho sobre o famoso egoísmo. Antes de chegarmos na fraternidade, vamos entender sobre esse egoísmo, que seria um contraponto da caridade, da fraternidade, da irmandade. Eu trouxe aqui algumas pessoas conhecidas por todos nós, né? O seu querido Chico, quando ele falava sobre o assunto, falava assim: enquanto o homem pensar apenas em si, o mundo será um vale de lágrimas. Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco, fala assim: egoísmo é a muralha que o homem constrói ao redor de si mesmo e depois se queixa da solidão. Olha só, profunda Joana, né? Ela sempre foi direta, assim, bem rígida nas palavras. É a muralha que a gente constrói e depois nos queixamos da solidão, que estamos sozinhos. Né? O ego que se infla no orgulho e depois fica sozinho. Olha só. André Luiz, um dos mentores do Chico. O egoísmo é o maior obstáculo à evolução espiritual, pois aprisiona a alma em círculos estreitos de interesse pessoal. E ele usa uma palavra forte, aprisiona, na questão de prisão, de corrente, de limitação. E por último, o nosso famoso Emmanuel, mentor do Chico: o egoísta é como um viajante que carrega um fardo pesado
e se recusa a dividi-lo, mesmo cansado. E a gente se pergunta, né, entre nós, às vezes, numa prece profunda à noite, antes de dormir, será que nós somos egoístas ainda? Será que o egoísmo está conosco? Ou nós já estamos sendo fraternos, praticando a caridade, a fraternidade? Como que está a nossa situação atual? Agora, e esse egoísmo, de onde que surge? Por que nós somos egoístas então? Alguma vez você se perguntaram? Será que é necessário sermos egoístas? De onde que vem? Vamos tentar entender então, nessa visão ampla sobre egoísmo. A gente sabe que nós somos criados simples e ignorantes, não é? No princípio, nessa visão mais temporal da evolução, da linha de tempo, das reencarnações, dos aprendizados, né? Nessa perspectiva da existência. Simples e ignorantes. Olha, sendo simples e ignorantes, nós temos que aprender todas essas coisas, não é? Temos que aprender todas essas coisas. Fala o Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito puro sabe tudo. Sabe tudo. Matemática, as leis da natureza, as leis espirituais universais, sabe todos os idiomas, a dinâmica dos planetas e dos sistemas. Um espírito crístico, evoluído, sabe tudo. E nós temos essa meta, essa linha temporal, não é? Nós precisamos, estamos nesse caminho pela lei do progresso, a lei universal do progresso. Mas começamos simples e ignorantes. E como que a gente vai aprender o que é subida se a gente não desceu? Como que a gente vai aprender as cores se tudo vai ser igual, uma mesma cor? Precisamos das diferenças. É um mecanismo de aprendizagem. Vocês entendem? Então, como que a gente vai saber o que é amor incondicional? Vamos comparar com o quê? Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, se tudo fora da cor branco. Imagine se tudo fosse branco. Tudo. A gente não saberia que é branco. Tá? A gente não saberia que é branco, porque tudo é a mesma cor. Precisamos da diferença para a gente perceber que é branco, é preto, é vermelho. É um dos mecanismos da existência. Precisamos da dualidade para saber o que é bom e o que não é bom. O que é amor e o que é medo. Vocês entendem? Então faz parte também. O egoísmo faz parte do nosso ciclo de aprendizagem. Mas como que acontece esse processo? Olha, quando a gente vê uma criança não querendo compartilhar o brinquedo com outra criança, a gente fala assim, de onde que nasce esse comportamento se ele não sabe nada da vida? E aí vem o Espiritismo, então, pela lei da reencarnação, e nos explica cada detalhe dos registros passados, dos vínculos anteriores, das reparações. A gente sabe, temos essa visão ampla. O Espiritismo nos favorece, nos enriquece nessa visão. Não é? A gente sabe que as crianças lindas, meigas, são espíritos de longa data. Às vezes muito mais velhos e sábios que nós mesmos, adultos, teimosos, egoístas ainda. Mas como que é então esse egoísmo? O espírito, nós, no plano espiritual, numa consciência maior, com a ajuda dos mentores, planejamos, fazemos nosso plano reencarnatório, não é? Vocês vão lembrar no livro No Solar, do André Luiz, nós tínhamos a sala dos planos reencarnatórios, onde a gente colocava todos os detalhes, a cidade, as características da pessoa, a parte da família, a parte da época, do tempo, tudo planejado, nada por acaso. Então vocês, eu posso dizer
com certa segurança, planejar morar nessa cidade tranquila, de Piaçu. Estava dentro do plano reencarnatório. Vocês entendem? Na família que vocês estão, com certeza, não é? Às vezes na profissão que você segue. Principalmente as decisões maiores, elas fazem parte do plano reencarnatório, sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Então o espírito, ele, para conseguir ocupar um corpo físico, para conseguir experimentar a carne, ele se reveste de uma personalidade. Essa personalidade se chama ego. O ego é a personalidade que o espírito usa para conseguir ter uma experiência no plano físico. É necessário, vocês entendem? É necessário termos o ego para conseguir viver aqui na Terra. E o ego, então, quando a gente vê a evolução, ainda nos mundos primitivos, quando a gente ainda não conhecia a agricultura e toda a civilização, não é? O ego era necessário para a sobrevivência. Ele nos fornecia esse sentimento de querer viver, sobressair, de fato. Era o ego, que buscava comida, que às vezes matava para conseguir sobreviver. É um instinto, essa fase de um instinto forte, não é? Então podemos pensar que o ego, ele é necessário para a experiência encarnatória. É necessário. Mas em que momento que ele vira egoísmo? Esse que é a pergunta-chave. Em que momento o ego necessário para o espírito vira um egoísmo, um ponto negativo? Né? Então, nessa imagem aqui, a gente vê todos esses círculos de evolução, não é? Da Terra, né? Desde os dinossauros, os seres primitivos, até chegar no espírito mais evoluído, certo? Em todo esse percurso, esse ego ele foi se construindo. A gente vê no animal algumas centelhas dessa personalidade, né? Num cachorrinho, né? Ou num leão que mata. É forte ali, a gente vê como que era nosso ego antes, certo? Tem um exemplo, esses dias eu vi no Discovery Channel, tinha uma girafa, né, linda, grande, com um bebecinho girafa, né? Eles estavam sendo atacados por umas leoas. E a girafa grande, mãe, matou o bebê, para ela poder fugir e os leões comerem o bebê. Acredita nisso? É um instinto de sobrevivência, olha só. E a natureza é natural, vocês entendem? Mas então, foi se construindo esse ego, e a gente foi se munindo dele. E também por ele a gente sobreviveu. Mas, nós temos nessa imagem algumas fases, estágios evolutivos. Vejam bem. No início nós temos os minerais e as plantas. Elas têm uma relação com o ambiente, com elas mesmas, baseadas na excitação e na percepção. O estágio é o instinto. Passando, dominando, conseguindo esse estágio, passa para os animais e os homens primitivos. A evolução se dá pela animalidade e vai alcançando o pensamento. O estágio é a inteligência. O terceiro, então, os seres humanos comuns. A evolução se dá pelo raciocínio, pela responsabilidade. O estágio que nós estamos agora, a razão. Passando o estágio da razão, a gente sobe para os seres humanos elevados. Discernimento, sublimação. O estágio, então, é a humanidade. Muitos falam que, nesses estágios evolutivos, nós não somos plenamente humanos. Porque nós temos ainda
instintos animais, instintos primitivos. A nossa humanidade não chegou na plenitude, senão seríamos realmente humanos. A palavra humano, fraterno, carinhoso, amoroso, não é um sinônimo? Nós não somos ainda. Aqui nos fala, a humanidade é o estágio de seres humanos elevados aos nossos olhos. E por último, amor, sabedoria de espíritos puros. E aí vai para a angelitude, espíritos crísticos, no nível do Espírito Mestre Jesus. Nesses estágios caminhamos. Não são tão fixos assim. Nós estamos entre a inteligência, a razão, animais de homens primitivos e seres humanos comuns. Algumas vezes a gente vê um comportamento numa pessoa que parece realmente um animal, uma bestia, que só quer brigar, só quer bater, só quer discutir, gritar, se impor em cima dos outros, como se fosse um leão, um cachorro bravo. Não são sinais da animalidade, por acaso? Outras vezes a gente quer tirar do outro, roubar, sem pedir permissão, não é? Passar a perna, enganar, como os animais fazem, porque eles querem sobreviver, porque tem um ego, é normal para eles, mas para nós, não mais. Mas continuamos com essas atitudes. Totalmente egoísta. Egoísta. Aí que entra o egoísmo. Então nós passamos para a fase da razão, ainda com os traços da animalidade. Esse ego que é natural aqui é egoísmo. Aqui é egoísmo. E isso que nós não percebemos ainda. Quando a gente está desenvolvendo a inteligência e a razão, o livre-arbítrio pleno, de fato, não é? A gente percebe para as coisas, temos poder de decisão, mas decidimos como animais. Decidimos com esse ego, que fez parte da gente, mas não faz mais. Não domina mais. O ego nos permite viver, mas não é mais o preponderante. Nós temos outros elementos melhores. E aí que entra, então, a fraternidade. E aí, no final do dia, meus irmãos, nós podemos fazer essa reflexão. Olha, nós realmente somos egoístas? Eu tenho esses comportamentos no meu dia a dia? Essa é a pergunta, é uma lógica simples que podemos fazer, não é? Como sugere Santo Agostinho. Faz como eu fazia quando estava encarnado. No final do dia, antes de dormir, eu me perguntava, será que eu fiz bem o melhor que eu podia? Será que eu pratiquei o amor incondicional? Ou ainda sou egoísta? Nessa observação, nesse autoquestionamento, nós temos nosso autoconhecimento. Nós não podemos mais fugir disso. Parece que a gente quer fugir de nós mesmos. Esse problema que eu tenho, que está me incomodando, isso daqui que eu não sou bom, deixe para lá, depois que eu vou trabalhar nisso. E aí continuo ficando com raiva, continuo ficando com ciúme, e essas coisas que nos fazem mal. Mas parece que a gente foge de resolver essas situações. Parece que temos medo sobre isso. Por quê? Eu tiro no pé, não é? Se eu, às vezes, tenho ciúmes por algum motivo, esse ciúme não está corroendo o meu pensamento todo dia, não faz mal. Então, não seria bom eu sentar e pensar de onde que vem esse ciúme? Localizar onde está dentro de mim esse ciúme? Será que toda hora estou ficando irado, com raiva, com meus filhos, minha companheira, meu companheiro no trabalho, e eu não sou paciente com nada? Depois eu penso nisso, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu brincar no celular, deixa eu beber uma cerveja, deixa para lá. No dia seguinte, mesma coisa. Não podemos, temos que enfrentar essa fase do egoísmo. Temos que enfrentar. E eu vou passar para vocês o mecanismo
para essa discussão com vocês mesmos. É muito importante. É uma chave. Ajuda muita gente, me ajudou também. Os mentores mostrou certo. Vamos pensar que nós estamos compostos de 3 níveis. 3 níveis. Um nível superficial da palavra, da atitude, do comportamento social, dos pensamentos dentro de nós. É o nível mais superficial. Esse nível muita gente não conhece. E é o mais superficial. Vocês sabem como vocês pensam? Vocês acompanham seus pensamentos? Ou estão só no automático? Só na alienação, só seguindo o ritmo, só apagando o incêndio? Não estão raciocinando de fato. Esse nível superficial, mesmo superficial, muitos não acompanham, não se conhecem. Depois, no segundo nível, nós temos o nível do sentimento, das nossas emoções, da nossa paixão. Como que nós estamos sentindo agora? Bem, felizes, alegres, tristes, magoados, com ira? Como que é esse sentimento? Então as pessoas pensam, mas não chegam a se observar no sentimento. Opa, agora estou com raiva, não pode ser. Deixa eu ver como que estão esses pensamentos. Estou nos 2 níveis. Só que é o terceiro nível que comanda os outros 2. É o terceiro nível. E é o nível do sistema de crenças. É o nível do que nós acreditamos que tem que ser. E que muitas vezes é imposto para nós. Por exemplo, esses dias, no diálogo fraterno, lá na casa que eu participo, que eu sou o dialogador, uma pessoa chegou, muito magoada com os pais, muito triste com os pais, porque ela é uma mulher que ia fazer uma vida com uma companheira, porque ela se amava, um amor verdadeiro, genuíno. Só que os pais não aceitavam esse relacionamento. E ela ficava triste e não podia consolidar essa relação por conta dos pais. Pensava muitas coisas, se proibia de muitas festas e reuniões familiares, momentos bons em família ou mesmo com a companheira. Então, sentia mágoa, medo, tristeza, falta de amor. Mas qual que era o nível de crenças? Ela acreditava, eu preciso da aprovação dos meus pais para ser feliz com minha companheira. Essa é a crença dela. Crença limitante. Eu preciso da aprovação de mais alguém para eu ser feliz. Vocês entendem? Ah, não posso viajar para fora do Brasil porque é difícil aprender idiomas. Todo mundo falou que é difícil, então acredito que é difícil aprender idiomas. Então, estou me limitando. Aí eu tenho medo de ir fora do Brasil, aí penso que vou ficar por aqui. Crença limitante. Então, naquela prece profunda, naquela meditação no final da noite, observem os pensamentos que tiveram no dia. Observem os sentimentos que tiveram no dia. Mas principalmente identifiquem as crenças que geraram tudo isso. E aí vocês vão se liberar desse egoísmo. Por quê? Todo mundo quer ser feliz, quer estar em paz com a vida, ter uma vida tranquila, serena, próspera, não é? O sistema de crenças vai trazer isso para vocês. Que vocês são espíritos eternos, que vocês são abundantes, porque tem toda a existência, que a lei do progresso é uma lei universal, não tem como você sofrer, não é? E muitas outras coisas. Então entendamos, meus irmãos, precisamos deixar essa fase aqui, essas 2 fases aqui. Nós estamos evoluindo para essa fase aqui, da humanidade verdadeira. Das coisas boas da vida. Não é sem preocupação, sem mágoa, sem tristeza, vendo todo mundo tranquilo, passar pelas provas, que faz parte, mas nesse olhar amoroso,
Quem que vai fazer isso para vocês? Sou eu que estou falando aqui? Eu que vou tirar essas marcas, esses egos de vocês? Com certeza não. Eu que vou mudar as suas crenças limitantes? Não. Quando você encontra uma pessoa magoada, ou uma pessoa com raiva, e você fala assim, não, fica feliz, você consegue. A pessoa fica feliz? Não fica. Ela precisa trabalhar dentro do mais fundo possível. A responsabilidade é de cada um de vocês, de nós. Está nas suas mãos. Ninguém vai conseguir o remédio da farmácia, nem nada, ninguém. É vocês com vocês mesmos. Fala André Luiz, a luta agora é nós com nós mesmos. Esse é o passo que nós precisamos dar. E aí então, a gente enxerga a fraternidade. Essa palavra é linda, né? Fraternidade. Nos traz já um amor no coração. A Joana fala assim, a verdadeira fraternidade não conhece fronteiras, raças ou credo, pois ama simplesmente por amar. Olha que frase bonita. André Luiz, fraternidade é cuidar do próximo como gostaríamos que cuidassem de nós. É uma extensão, né, dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, ser fraterno é ver em cada irmão um filho do mesmo pai. E o Emmanuel, a fraternidade é a única revolução capaz de transformar o mundo sem derramar lágrimas. A gente percebe que esse egoísmo, ele abraça nações inteiras. Só por conta desse egoísmo, desse orgulho, de pensar no meu. Esse meu até coletivo, sabe? Às vezes a gente expande um pouquinho esse egoísmo, fala assim, a minha família, ou o meu país. Olha que pensamento pequeno. E por conta disso, se geram guerras. Milhares de pessoas morrem. Agora nós estamos vivendo, por exemplo, a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China e o resto do mundo. Tudo por um egoísmo de uma nação, de uma pátria. Olha só. E como que essa prática, então, da fraternidade? Olha, a gente entendeu o egoísmo, entendemos como nós vamos nos curar desse egoísmo. Depende de nós, na prática diária, reflexão, confrontamento. Ótimo. Agora, como que funciona essa fraternidade? Como que é? Pouquinho a pouquinho. Primeiro, a gente precisa se amar. Nós precisamos nos amar. Nos reconhecer capazes, espíritos eternos, caminho à angelitude. Não é? Vocês são deuses e falaram coisas ainda maiores que eu fiz. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou isso. Olha só. E ele mandou os apóstolos a divulgar, a pregar a palavra, né? Viajar por tudo quanto é lado. Então, nós amamos, nos reconhecemos fortes, cuidamos de nós. Sabe? Físico, emocional, espiritual, limpos, serenos, tranquilos. É o primeiro passo. Quem já foi de avião, tem aquela regra. A máscara primeiro em você e depois na criança. Fala assim. Porque se você não está bem, não ajuda ninguém. Não adianta. Não adianta. Aquela ajuda de sofrimento, de sacrifício, ela é visível, sim, como ajuda. É importante. Mas se você, pleno, forte, alegre, ajuda, você abraça muito mais pessoas. Às vezes não fisicamente, mas na sua energia, ilumina muita gente. Só sua presença, chegar num lugar toda feliz, plena, tranquila, todo mundo se espelha em você. Sabe? Agora você, toda sacrificada, com os maus cuidados, você trabalhadora assim, tudo. Ninguém quer ser como você. Não é? A gente vê isso no nosso dia a dia.
É importante sim, a gente não desmerece, mas ser bom esse caminho onde nós nos cuidamos, nos amamos, somos fortes para ajudar mais pessoas. Olha, somos espíritos eternos, não somos? É uma verdade que nos trouxe o Espiritismo. E fala assim, olha, o objetivo maior é ser um espírito crístico, amor incondicional. Mas se somos eternos, cedo ou tarde, a gente vai conseguir. Porque nós temos a eternidade. Vocês entendem? Cedo ou tarde, a gente vai chegar nesse nível de amor incondicional. E depois? Por que a gente vai chegar nesse nível? Por que Jesus chegou nesse nível? O que ele fez depois? Amor. Amou incondicionalmente. Se doou inteiramente por isso. Então, nós ficamos fortes para amar mais. Para sermos esse amor de fato. Fala o apóstolo João, Deus é amor. Nós seremos esse amor incondicional. Não é que vamos alcançar ou praticar, vamos ser esse amor. Cedo ou tarde. Então, nós ficamos fortes no nosso nível, ficamos fortes para ajudar mais pessoas. Percebam que termina com o próximo. Eu não vou ficar forte para mim mesmo. Aí é egoísmo. Como é que a gente consegue trabalhar esse lado aí para a gente ficar forte? Olha, então, aquela reflexão dos 3 níveis é o primeiro passo. Ali que a gente vai identificar o que nos está limitando. Em todo sentido. No físico, no emocional, no espiritual. Esse confrontamento das nossas crenças. Se eu não estou me sentindo bem, eu estou triste, ou estou bravo. Opa, peraí, o que está gerando esse sentimento em mim que eu não estou gostando? E aí eu vou no andar de baixo e eu encontro minha crença. E aí eu elimino, renovo essa crença para eu me sentir bem, feliz. Esse é o mecanismo. Então, cada vez que vocês se encontrem não confortáveis com a situação que vocês estão, desçam um andar. O que está gerando isso em mim? Por que eu não estou conseguindo? É o sistema de crenças. A Joana fala, o mundo ele é visto por uma lente. Se essa lente está opaca, suja, o mundo é dessa forma. Se ela é cristalina, o mundo também é. E essa lente é o sistema de crenças. Novamente. Certo? Então, fortes, plenos, serenos, tranquilos para os outros. Nós estamos bem para os outros. Esse é o raciocínio. Se a gente busca estar bem para nós mesmos, seria egoísmo. Tudo bem. Quais outros, então? Fala o Espírito Lacordier na Revista Espírita. A jerarquia da qualidade. Primeiro, o próximo mais próximo. Senão, não está aí por nada. Nada é por acaso. O próximo mais próximo, então, é nosso primeiro alvo de amor, de carinho. Sabe? Às vezes é seu companheiro, a companheira, às vezes seus filhos, às vezes seus pais. Às vezes é um cachorrinho, um gatinho, sabe? Muitos têm famílias assim. A pessoa, mas os bichinhos. O próximo mais próximo. Vocês entendem? Depois, avançamos para os amigos, os conhecidos. Depois, para aqueles que a gente encontra na rua. Por último, fala Lacordier, os miseráveis. Aqueles que precisam de ajuda física. Percebam bem essa hierarquia da qualidade. Muitos trabalhadores saem de casa para se oferecer, para se doar para os outros, mas dentro de casa está tudo bagunçado. Não é? Eu estou brigando com todo mundo dentro de casa e eu sou um anjo do trabalho. É uma total contradição. Então, o próximo mais próximo. Então a gente abraça nosso companheiro, companheira,
entende, desenvolve a fraternidade, a compaixão, o perdão com essa pessoa, nossos filhos, nossos pais. Estamos fortes nesse nível, o nosso núcleo familiar é firme, sincero, a gente abraça então os amigos, aqueles que precisam, a família política. Mas depois, se a gente conseguir avançar bem, teremos missões maiores, sabe? Ajudaremos muito mais pessoas, de diferentes formas, assim no centro, na sopa, na campanha do quilo, numa palestra, numa escuta de algum amigo, alguma outra pessoa, e assim a gente vai efetivando nossa fraternidade. E aí então, nós somos fraternos, fortes individualmente, no lar, com as amizades, com a sociedade. Se todo mundo fizer isso, a sociedade forte, é única, é fraterna, é única, é unida. O nível de fraternidade de mundos evoluídos é tão grande, meus irmãos, que essa junção, esse amor, não é mais por palavras, não é mais por comportamentos, é só energia. Eles se sentem juntos como se fosse um corpo só. Aquela frase, nós somos o corpo de Cristo, sabe? Aquela família unida no planeta inteiro, mundos evoluídos, tem já esse nível de evolução de fraternidade. Às vezes a gente consegue, uns pitaquinhos disso, quando a gente tem algum amigo, algum irmão, irmã, ou mesmo com um companheiro ou companheira, tem uma sintonia tão grande que a gente nem precisa falar. A gente já sente que o outro está meio triste, ou precisa de um carinho, ou tem alguma emergência. A gente sente essa sintonia, essa união energética, a união de almas. Imaginem isso num planeta inteiro. Todo mundo se considerando, se respeitando, se amando. Isso que é Jesus. A família dele somos todos nós. Não é? Então, vamos praticar a fraternidade, meu Senhor. Que coisa linda que é. Vai nos trazer coisas muito boas para nós. A gente vai se sentir bem. Quem pratica vê os resultados. Sabe? Dorme tranquilo à noite. Quando ajuda uma pessoa, sem interesse de receber nada em troca, nossa, é uma alegria diferente. É gostoso, dá vontade de chorar. É muito lindo. Quando a gente vai fazer a sopa, por exemplo, alguns assim, eu vou na sopa porque eu vou ganhar um espacinho no céu. Né? Ou aquele famoso bônus hora no nosso lar. Mas pelo menos está indo para fazer a sopa. Está ótimo. Alguns, às vezes, estavam sem fazer nada ali em casa, assistindo, naquele ego dos prazeres para ele mesmo. E para... Pelo menos estamos indo na sopa. Nem que seja por interesse. Mas tem um estágio, esse estágio aqui, da Joana. A verdadeira fraternidade não conhece fronteiras, raças ou credo, pois ama simplesmente por amar. A pessoa, naturalmente, ela é assim, boa, fraterna. Não quer nada em troca, assim, para e ajuda. Não precisa, sabe? Para ela não precisa. Quando a gente fala com algum mentor espiritual, ou pega na literatura, o espírito, quando fala obrigado para ele, ele não quer nem receber o obrigado, sabe? Ele se afasta e diz, não é por mim, não, vamos fazer juntos e tal. Vocês entendem, meus irmãos? Porque eles são assim, naturalmente bons. E se a gente conseguir chegar nesse estágio, eu garanto para vocês, o sentimento é muito lindo, muito profundo. Muito profundo. Vamos deixar então? Sim, nós estamos no mês, né, do Livro dos Espíritos. Próxima palestra vai ser do nosso irmão Gimal, próxima semana. E eu trouxe também algumas citações sobre fraternidade colocadas no Livro dos Espíritos, para reforçar. Olha só, na 785A.
A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. A 785. O egoísmo é a negação da fraternidade. Destruí-lo deve ser o objetivo de todo homem de bem. A 780. O progresso moral que decorre do desenvolvimento da fraternidade é condição para a felicidade humana. E a 1019. O reino do bem virá quando os homens souberem amar-se como irmãos. Nós estamos nos tempos da transição planetária, muito fortes, na reta final. Quem gosta de pesquisar os ciclos de evolução do nosso planeta, a transição planetária tem um ciclo de 360 anos. A segunda metade dele, 180 anos, começou em 1850, nos trabalhos de Kardec. E aí vieram muitas limpezas no mundo. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o Covid, muitas forças de renovação. Nós estamos nos últimos 30 anos da transição planetária. O Emmanuel falava para o Chico, em 2057, nós teremos a regeneração plena. Não ela completa, o início no ciclo da regeneração plena. Vocês entendem? Nesses 30 últimos anos, muitas mudanças estão acontecendo em todos os aspectos, social, político, econômico, na saúde, muitas coisas. Mas principalmente dentro de nós. Estamos sendo confrontados o tempo todo para a gente se limpar. Sabe? É a separação do joio e do trigo. Olha, você não consegue se curar, se autocurar com o que eu passei, essas reflexões que a gente viu hoje. Então, por energia, por vibração, não consegue ficar na Terra, infelizmente. Mas você já sabe o caminho. Depende de você. Você não quer? Então, não vai conseguir ficar na Terra. Nós temos acompanhado muitas pessoas nesses confrontos. Aqui também, com certeza. Sabe? Muitos problemas, às vezes desencarne na família, às vezes doença, às vezes confronto com relação à parte financeira, à parte de relacionamento. É como se fosse um turbilhão mexendo num copo com um monte de terra embaixo para limpar a terra e ficar só água cristalina. Estamos nessa fase. Então tomemos muito cuidado. Nós precisamos passar essa fase por nós mesmos. Quem passar vai ter então um mundo regenerado, de amor, de bem. Todo mundo quer passar no quê? Depende de nós. Depende de nós. Tudo certo, meus amigos? Então, nós podemos estar dessa forma. Nós temos um livro da Joana, Ser Consciente. Fala assim, olha, será que eu sou mais egoísta? Ou será que eu sou mais fraterno? O egoísta fala assim, as minhas coisas, a minha família, os meus amigos, os meus projetos, tudo meu, essas coisas, sabe? Parece doente, mas a gente vê muito isso na televisão, em todos os lugares. Tudo meu, não é? Mesmo sendo uma coisa, o meu país, mesmo sendo uma coisa grande. São traços de egoísmo. Estamos nesse nível. Então estamos trabalhando, reencarnando para o nosso proveito. Sim, a gente perceberá às vezes. O fraterno, de todos para todos. Somos a unidade sem limitação de espaço nem tempo. Não tem para o Espírito, não tem. Ele é eterno. Por que as divisões? É muito ilógico para ele uma divisão. É eterno. Tudo é um só. Você entende? O que está ele pensando é uma experiência agora de carne, mas é só uma criação. É Deus. É Deus. E eu vou passar para vocês uma dica assim, prática, bem legal, que eu pratico muito, que também vai ajudar para a fraternidade.
Eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos. Pode fechar. Fecha o olhinho, fecha, fecha, fecha. Vamos pensar em Jesus, que vai nos ajudar nessa prática. Pensamento em Jesus. Jesus, imaginem ele sorrindo na frente de vocês, alegre porque vocês estão aqui, estamos reunidos. Tudo bem. Agora traga no seu pensamento aquela pessoa que vocês amam, que vocês gostam mesmo. Pode ser companheira, a mãe, a vovó, pode ser um filhinho, ou um amigo, uma amiga que realmente você sente um prazer de estar junto assim, uma energia boa dentro de vocês. Vocês sabem que gostam de verdade. Agora vocês vão olhar a pessoa que está do lado de vocês e pensar que é essa pessoa que vocês sabem. Pode olhar a pessoa do lado. Vocês pensem que essa pessoa. Essa é a prática. Eu estou olhando para qualquer um com esse amor que eu sinto por aquela pessoa. Essa é a prática, sabe? Nós temos que chegar a esse nível. Qualquer um. Eu tenho uma filha de 7 anos. Quando eu vejo crianças, qualquer um é minha filha de 7 anos que eu amo muito. E assim a minha mãe, que eu adoro, qualquer senhora é minha mãe também. Vontade de abraçar e passar minha energia de amor. É isso. Esse amor, essa fraternidade plena. Amamos sem condição, sem fronteira, sem credo, sem julgamento, para todo mundo. Sabem quem fez isso? Jesus. Jesus nos amou dessa forma. Ele nos ensinou dessa forma. E mais ainda, Ele amou aqueles mais egoístas, aqueles mais doentes. Ele amou incondicionalmente. Olha que coisa linda. Não é? Mas, novamente, depende de nós, meus irmãos, meus irmãos. Depende só de nós. Ninguém vai nos obrigar, ninguém pode nos ensinar, depende de nós. Tá bom? Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue, compartilhe. Pátria do Evangelho, canal de divulgação espírita.